Evangelho segundo João, no seu capítulo de número 1, capítulo 1, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler inicialmente apenas o verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta manhã, pela alegria de estarmos aqui na Betel para prestar louvores ao Senhor. Nós queremos te agradecer por todos os irmãos que puderam vir, por aqueles também que estão impossibilitados por diversos motivos. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelos dízimos e ofertas trazidos nesta manhã, que é fruto do trabalho, da dedicação de cada um dos irmãos. Mas também, por outro lado, é acima de tudo a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelos recursos que o Senhor tem nos permitido trazer aqui, ó Deus, à tua casa. Nós queremos te rogar agora que o Senhor nos ajude, nos auxilie, Pai, nos ilumine, para que comuniquemos a tua palavra de maneira simples, clara, mas ao mesmo tempo, Pai amado, que esse conteúdo ele seja muito eficaz para o nosso conhecimento e para a nossa própria espiritualidade. É assim que nós te oramos, meu Deus, e te agradecemos por tudo, porque te oramos em um nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Irmãos, como eu disse no início, na manhã de hoje nós estamos começando a exposição de João, Evangelho de João. Nós já falamos a respeito das 3 epístolas de João. Há mais tempo nós já falamos também a respeito do Apocalipse também, que é de autoria joanina. E hoje nós estamos começando a falar justamente sobre o Evangelho segundo João. E eu queria dizer para vocês inicialmente que João escreve o texto que está à nossa frente com um objetivo principal, que é o objetivo de mostrar a todas as pessoas que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Então essa é a intenção de João, acima de qualquer outra, é de apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus. Talvez você que já tenha uma certa familiaridade com a Bíblia, talvez você esteja se perguntando assim, mas diferentemente de Mateus e também de Lucas, nós verificamos aqui que João não começa por uma genealogia, não é assim? Pensou nisso? Então, por que João ele não começa pela genealogia? Porque ele tem um objetivo claro, e esse objetivo é justamente aquele que eu falei no início, de mostrar que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, mas ele é Filho de Deus, então ele não teve começo. Ele é autoexistente, ele sempre existiu. Então é isso que João quer incutir na mente dos irmãos, primeiramente, que ele é Deus, Jesus Cristo é Deus. E quando nós olhamos para o texto, nós pensamos também mais uma coisa: quando foi que esse livro foi escrito? Seria bom ter uma ideia de que época, que momento. Aproximadamente esse livro foi escrito em torno do ano 90, entre 90 até 95, sempre em datas. A Bíblia não é muito precisa para nós, os estudos não nos permitem ser tão precisos, mas é no final do século I que João escreve. E aí, irmãos, ao olhar para o texto, eu tinha que dar um título a essa mensagem. E na minha mente, 2 verdades principais estavam aqui. A primeira delas, além da que João já proferiu, que ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Mas para mim aqui, eu vejo que João apresenta Jesus Cristo como o Criador. Jesus Cristo é o Criador. Ele estava na criação. E ao mesmo tempo ele também nos mostra, nos apresenta que Jesus Cristo é o Salvador. Então eu intitulei a mensagem de Jesus Cristo, Criador e Salvador, porque ele é de fato o nosso Criador e também o nosso Salvador. E o texto diz para nós: no princípio era o Verbo é a palavra. Aqui
João, na verdade, se vale, pega emprestado, um termo que era comum tanto à cultura judaica, como também à cultura grega. Então, em relação à cultura judaica, porque o judeu acreditava que, de fato, como diz lá em Gênesis, que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Deus falou e as coisas surgiram. É isso que ele quer mostrar para nós, e ele pega justamente esse termo. E também, na cultura grega, havia a ideia da palavra, do verbo, como aquilo que expressava a mente de Deus, a razão de Deus, a mente de Deus. Então, quando João faz isso, ele está tentando, na verdade, falar tanto ao judeu, como falar também ao grego, como também ao gentio. Por isso que nós, sempre que orientamos alguém a ler o Evangelho, geralmente nós falamos o quê? Comece pelo livro de João. É assim que a gente orienta. Mas o conteúdo de João, vocês verão nas próximas semanas, é um conteúdo extremamente rico. As passagens que aqui estão, não estão, na sua maioria, nos demais evangelhos, nos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O que está aqui, nós encontramos, na sua maioria, somente em João. É assim que acontece. E depois de falar que ele era o verbo, ele diz mais, diz que o verbo estava com Deus. Então, no princípio era o verbo, ou seja, o verbo sempre existiu, Deus sempre existiu, e ele estava com Deus, querendo mostrar que, embora sejam pessoas distintas, porque nós aprendemos que a Trindade Santíssima, ela é formada por 3 pessoas, mas apenas um ser divino. Então, quando nós entendemos isso e olhamos para esse texto, nós vemos que ele participou, que ele estava na criação, que todas as coisas foram feitas por ele. Ele é o Deus Criador. Ele não é menos Deus. Ele é Deus, totalmente Deus e totalmente homem. Mas ele estava lá como Deus, criando todas as coisas. E o texto diz mais: e o verbo era Deus. O texto quer dizer que o Cristo, Jesus Cristo, ele era, na verdade, alguém que possuía todos os atributos de Deus, porque ele é Deus. Todas as qualidades de Deus estavam lá no princípio, em Jesus Cristo, em Cristo, estavam no verbo. Então, é isso que ele quer dizer para nós. Ele participou da criação, ele fez todas as coisas, ele é Deus, e é importantíssimo que vocês entendam que ele é Deus. E quando nós lemos em Colossenses capítulo 1, versículo 16, o texto nos diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tudo converge nele. O ser divino entendeu dessa forma. Então veja a excelência da revelação que nós temos. E João, quando escreve isso, obviamente ele está fazendo uma ligação com o Gênesis. E é como se ele dissesse: olha, aqui nós temos uma nova criação. Agora nós temos uma nova criação. Mas é importante que vocês saibam que aquele que criou todas as coisas foi Jesus Cristo. Ele estava lá. E na sequência, o texto nos diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo e em tudo ele participou. Ele fez todas as coisas. E aí surge uma pergunta. Alguém já fez essa pergunta? Deus poderia criar um outro Deus? E aí? Que pergunta? Já pensou sobre isso? Deus poderia criar um outro Deus? Claro que não. Porque se Deus criasse um outro Deus, esse Deus não seria Deus, esse Deus seria criatura. Compreende o raciocínio? Então Deus não poderia criar outro Deus de maneira alguma. E quando a gente olha para o texto bíblico, ele vai dizer assim: olha, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus é o único que pode dar vida
ao ser humano. Jesus é o único que pode transportar alguém do reino das trevas e levá-lo para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo é o único que pode dar sentido à vida humana. Jesus Cristo é aquele que de fato responde os nossos maiores anseios. Ele pode realmente dar vida a cada um de nós. Ele pode fazer com que aquele que se acha morto em seus delitos e pecados, ele possa ser salvo, ele possa ter uma nova existência, ele possa ter um novo começo. E não somente no âmbito espiritual, mais espiritual, mas no âmbito humano também. Aquele que está com a vida sem sentido, aquele que se acha um fracassado, aquele que acha que é um imprestável, essa pessoa também em Cristo, ela encontra esperança para viver, desejo de contar uma nova história, ela ultrapassa as suas barreiras e as suas dificuldades, porque ela crê em Cristo. Porque Cristo introjeta em nós uma nova disposição, novos sentimentos, novos apetites. E isso é tão maravilhoso. A vida daquele que conhece a Cristo não fica e não pode ficar estagnada de forma alguma. E o texto nos fala, olhando para o texto ainda, diz que ele era a luz dos homens. E o que isso tem a ver também? É Jesus Cristo quem ilumina o caminho de todo aquele que carece de direção. É Jesus Cristo que aponta, é por aqui, é por ali, siga dessa forma, vá nessa direção. É Jesus Cristo que clareia para nós aquilo que está à nossa frente. Quando Jesus Cristo chega numa vida, as trevas se dissipam, tudo aquilo que está complicado e confuso, Ele consegue reorganizar, porque Ele é poderoso para fazer isso. E na sequência, quando nós lemos no versículo 5, ele vai nos dizer assim, João, e aqui é importante dizer para você que esse João é o mesmo João, o apóstolo do amor, é aquele que escreveu uma grande porção das Escrituras Sagradas, as 3 epístolas, também esse Evangelho e o Apocalipse. E aí o texto diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Os propósitos de Deus através de Jesus Cristo, eles eram tão bem firmados, que nada, nem as trevas mais densas, foram capazes de impedir que a luz de Cristo, a luz do Evangelho brilhasse. E é isso que nós precisamos entender. Não há nada que impeça aquilo que Deus deseja fazer na história. E quando nós chegamos no versículo de número 6, vai falar aqui de João, mas só que o João que o texto vai falar não é o João, o autor do livro. O texto diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E é importante explicar isso, porque tem pessoas desavisadas que não entendem e não sabem. Então, o João aqui é João Batista, alguém falou. João Batista. Aqui nós temos João Batista, aquele que é o precursor, aquele que veio preparar o caminho para que o Messias chegasse. Que coisa maravilhosa. Mas o versículo vai nos dizer assim: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E agora nós vamos verificar, quando ele trata de João aqui, que João, ele sabia exatamente qual era a sua missão. E uma das coisas mais tristes que podem acontecer com uma pessoa é ela não saber qual é a sua missão, qual é o seu papel, aquilo que Deus quer dela, aquilo para o qual Deus a chamou. Isso é muito ruim. Mas o texto aqui mostra que João, ele sabia qual era a sua missão. E qual era a sua missão? Era testemunhar a respeito daquele que viria, o Messias prometido à casa de Israel, o nosso Salvador. Ele não poderia nunca compreender, diante de todos estarem acorrendo a ele, que ele agora era o quê? O Messias, porque ele não era o Messias. Ele não poderia jamais lançar o holofote sobre ele, porque ele não era o Messias, ele não era o Filho de Deus. O que ele precisaria fazer? Ele precisaria cumprir o seu papel
de testificar, de testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Ele teria que entender que o papel que Deus deu a ele já era por si só um papel muito significativo e importante. Deus confiou a ele uma tarefa por demais significativa, e era para ele ficar contente, feliz e alegre como ficou e cumprir esse propósito, mas nunca confundir a sua missão com a missão do Messias. Então essa visão clara do nosso papel, ela é muito importante que nós tenhamos também na nossa própria vida prática. A gente saber o que Deus requer de nós, o que Deus deseja da gente, por que nós estamos aqui na face da terra, qual o papel que nós temos. Alguns foram chamados para a paternidade, outros não. Mas quando você, por exemplo, é chamado para a paternidade, isso traz ao seu coração uma alegria tremenda, por mais desafiador que isso seja. Há uma alegria, há um contentamento, há uma felicidade, porque você sabe que Deus te chamou para aquela tarefa e te incumbiu de ser pai. E ao olhar para o texto vai dizer assim para nós, veja só: ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz. Isso é muito importante. Ele não era a luz. Ele precisava, assim como nós, refletir a luz de Cristo. Ele precisava apontar para Jesus Cristo, mas ele não poderia assumir tal papel que não era o papel dele. E aqui me desculpem, mais uma digressão que eu vou fazer. Às vezes eu chego lá em casa e eu falo para minha mulher. A mulher trabalha fora, trabalha com moda. Eu digo assim: não queira brilhar você mais do que a estilista da empresa. Você tem muito talento, você desenha como ninguém, você é habilidosa, tem uma experiência talvez de 30 anos nisso, mas não queira brilhar mais do que a estilista da empresa, senão você vai estar ocupando um lugar que não é seu e você vai ter problemas mais cedo ou mais tarde. E são esses conselhos claros que nós precisamos dar, e são esses conselhos claros que a Bíblia, quando nós fazemos uma leitura mais ampla dela, nós passamos a entender. E aí o texto, ele fala para nós a seguinte maneira: ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Jesus é a luz primeira, a luz primária, e nós somos a luz secundária. Então, nenhum pastor, nenhum pregador, ele pode se achar e se colocar num lugar extremamente elevado. Ele precisa entender que o seu papel é refletir Cristo, é apresentar Cristo, é apontar para Cristo. E ontem me veio um flyer que chama, né? Me apareceu um flyer de um telefone que eu não conhecia. Pelo que eu pude ver pelo número, pelo prefixo, era lá de cima, do Nordeste, Norte, Nordeste. E o flyer me dizia que era uma programação cristã, na qual 4 palestrantes iriam falar. 2 eram um arcebispo e uma arcebispa. Aí eu falei assim: meu Deus, também no meio evangélico, essa hierarquização, também no meio evangélico, essa busca pelo poder, por ser grande, por ser alto, por ser poderoso, ao passo que Jesus Cristo não viveu dessa forma, ao passo que Jesus Cristo viveu como um de nós. Não dá para entender certas coisas que estão presentes em nossos dias. E aí o texto diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Primeira coisa que ele diz aqui: as pessoas falam tudo a respeito de Jesus, do verbo, mas ninguém reconhece que ele é o Filho de Deus. Dizem tudo dele, mas não reconhecem que ele é o Filho de Deus. No versículo seguinte, o texto vai nos dizer
algo que você sabe, eu sei também. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele foi, na verdade, rejeitado por quem, meus irmãos? Pelos judeus. Então, assim como de maneira, eu poderia dizer lata, né? No sentido lato, toda a humanidade rejeitou a Cristo, mas no sentido específico, com base no versículo de número 11, ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam, não viram nele o Messias, não viram nele a promessa que Deus havia feito. Por quê? Porque ele veio em simplicidade, porque o seu reino não era deste mundo. Ele tinha uma outra agenda, uma agenda completamente diferente da agenda das pessoas daquela época. Elas tinham uma outra percepção a respeito dele. Eles tinham uma outra percepção. Mas quando chega no versículo de número 12, vem um texto que para mim ele é maravilhoso, principalmente quando eu encontro aquelas pessoas que não creem na eleição de Deus. Versículo de número 12 diz como, irmãos? Vamos ler todos juntos? Mas e aí veja comigo uma coisa muito importante aqui. Olha que coisa interessante. Quando o texto fala mais a todos, todos aqui não são todos. Vê se você consegue entender isso. Todos aqui são todos os eleitos, são todos dentro de um grupo específico, são todos entre aqueles que Deus escolheu, meus irmãos, e aqueles a quem Deus escolheu, esses não podem se extraviar nem se perder. Aqueles que Deus escolheu, esses são salvos e ponto final. Mas a todos quantos o receberam, esses não se perdem, esses confessam a Cristo. E aí aqui aparece uma outra expressão importante, olhe na tela. O texto diz: deu-lhes o poder. Não foram eles que conquistaram por si só, não foram eles que buscaram isso sozinho, não foram eles porque não podiam fazê-lo, mas o texto diz: deu-lhes o poder. O poder não é conquistado pelo homem, mas o poder é concedido por Deus. É Deus quem faz isso. Por quê, meus irmãos? Porque a salvação, ela é um ato exclusivo de Deus. É Deus quem dá. Não é ninguém que vai fazer por você, nem por mim, nem tampouco eu. É Deus quem dá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele é o unigênito, mas nós somos filhos de Deus por adoção. Nós podemos nos tranquilizar que nós pertencemos a Ele, e por conta disso nós temos a salvação. E é curioso dizer isso porque, por mais que sigam a Bíblia, existem muitas religiões em nossos dias que dizem que o cristão não pode ter a certeza da salvação. Mas não é o que a Bíblia diz para nós. E aí o texto nos explica ainda melhor: a saber, aos que creem no seu nome. Aquele que crê no nome do Filho de Deus, esse tem a salvação. E ele crê porque ele faz parte desses escolhidos. E é interessante que uma vez eu conversava com uma pessoa que ela dizia assim: tá vendo? O versículo de número 12 diz que, mas a todos quantos o receberam. Tá vendo? Todos. Se são todos, são todos. Cadê a eleição? Cadê a predestinação? E eu expliquei para a pessoa: só que todos aqui é todos de um grupo específico. São todos aqueles que são eleitos. E ainda assim, a pessoa não ficou convencida. Mas quando chegou no versículo de número 13, olha só para o texto aqui na tela. Quando chegou no versículo 13, não teve para onde correr. Olha só como é importante a gente manusear bem a Bíblia e conhecer e entender o texto bíblico, porque é a verdade de Deus, ainda que até contrarie a nossa maneira de pensar. Mas se é a palavra de Deus, eu preciso atentar para o que ela diz. E o texto fala para nós assim: os quais não nasceram do sangue. O que isso quer dizer? Não há um caráter étnico aqui para a salvação. Não é porque você é judeu que você vai ser salvo. Não é por isso. Então não tem o caráter étnico.
Não tem também nem da vontade da carne. Não é porque você resolveu ser salvo que você vai ser salvo. Não existe mérito humano na salvação. As nossas melhores obras são como? Alguém lembra? As nossas melhores obras são como? Opa, Léo falou lá atrás. As nossas melhores obras são como trapo de imundície. As nossas melhores obras já estão contaminadas pelo pecado. Não há nada que a gente faça que venha contribuir como boa obra para a nossa salvação. É ridículo tal raciocínio. A salvação é um ato exclusivo de Deus, é uma monergia. Deus quis te salvar e te salvou. Deus quis me salvar apesar de mim e me salvou. Se você está nos assistindo pela internet, se Deus quer te salvar, Ele tem poder para te salvar, mas é Ele quem faz isso. Quando você levanta a mão para os céus e diz, eu quero Deus, quando você fala isso, é porque o Espírito Santo já trabalhou na sua vida, já mudou o seu coração, para que você possa dizer, eu quero, porque senão você está morto, cego e nu, é o que a Bíblia nos diz e nos ensina. Mas não é pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas de Deus. E o termo aqui é enfático, ele está dizendo, mas é Deus quem quer isso, mas é a vontade de Deus que prevalece. E eu digo para você uma coisa, quando Deus fala ao nosso coração, a gente pode ter o coração ainda até então endurecido, empedernido, a gente pode ser meio avesso à religião, à fé, à crença, mas quando Deus faz isso na nossa vida, quando o poder de Deus vem sobre nós, o nosso coração é quebrantado, a gente muda de percepção, a gente quer viver agora para Deus, a gente quer acertar a nossa vida, a gente quer ser transformado por Deus, e agora os nossos anseios são os anseios de Deus. A nossa vontade é a vontade dEle, a vontade dEle é maior do que a nossa própria vontade. A gente quer viver para glorificar o Seu nome, para fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer. Nós só encontramos sentido na nossa existência quando fazemos aquilo para o qual Ele nos chamou. E isso é muito importante que se diga. A salvação é vontade de Deus e ponto final. E na sequência, o texto diz assim, veja comigo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Eu diria para você nesta manhã que essa graça foi uma graça superabundante. Mais à frente ele vai dizer graça sobre graça, mas foi uma graça abundante, porque foi uma graça que atingiu corações como os nossos. Irmãos, e quando eu olho para dentro de mim e vejo a minha precariedade, eu vejo a pessoa que eu sou, eu vejo as minhas contradições, eu digo, somente a graça de Deus para me salvar. Somente Ele poderia fazer isso. Somente Ele poderia me levantar das trevas, do monturo, para ser uma nova criatura. E em resposta a isso, eu só posso fazer uma coisa, e você também. O que é? Devotar toda a minha vida a Ele, entregar toda a minha existência ao Senhor, passar por essa terra fazendo tudo aquilo que eu puder fazer, mas não para a minha glória e satisfação, mas para a glória dEle, para a honra dEle, para o louvor dEle. E aí quando nós olhamos para o texto, ele fala que cheio de graça e de verdade. Isso me fez lembrar João 14,6, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, Ele não é uma verdade, Ele é a verdade. E uma das coisas que esse mundo hoje mais precisa é de verdade e da verdade. O mundo, ele está no emaranhado de mentiras, de pseudo-verdades, e o mundo está carecendo da verdade do Evangelho, da verdade de Jesus Cristo, porque ela, na verdade, vou usar aqui a expressão de forma enfática, é ela que faz toda a diferença na sua vida e também na minha vida. Quem é da verdade, vive pela verdade, para a verdade,
tem uma outra forma de ser. Você não corre o risco, por exemplo, de mandar uma mensagem errada pelo WhatsApp para a pessoa equivocada e ela vir a descobrir uma agenda oculta na sua vida. Porque todo mundo manda uma mensagem errada de vez em quando, né? Ou só aconteceu comigo? Já mandei mensagens erradas, equivocadas. Mas uma mensagem errada que eu mandei, uma ocasião, sabe qual era a minha preocupação? A minha preocupação era para onde meu filho e minha filha estavam indo, que horas que eles estariam chegando e com quem eles estavam. E a pessoa que viu falou para mim assim, ó, você está certo, tem que ser assim mesmo, tem que ficar de olho. Mas a gente manda mensagem errada às vezes, mas a gente precisa saber que nós somos da verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, com os mesmos atributos de Deus. João 15, João testemunha a respeito dele e exclama, mais uma vez eu digo, João, que João é esse? Batista, não João, autor do livro. O texto diz, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o que de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia. Ele sabia exatamente quem tinha a primazia, não era ele, mas era Jesus Cristo que tinha a primazia. Isso é muito importante ser realçado, porquanto já existia antes de mim. E aí aqueles que conhecem um pouco mais o texto bíblico vão falar assim, mas pastor, mas João Batista, ele não era mais velho do que Jesus? Sim. Jesus era 6 meses mais novo do que João Batista, humanamente falando. Mas quando nós olhamos para o ser divino, Jesus Cristo, o Cristo de Deus, ele é eterno, ele sempre existiu. Então é por esse motivo que João diz, João não estava errado, João diz, porquanto já existia antes de mim. E por que a gente está falando essas coisas com tantos detalhes? Porque por aí a gente vai assistir o culto e ouvir uma pregação, a gente ouve o pregador ler o texto e o pregador esquece o texto, vai falar um monte de coisa, mas esses detalhes ele não chama a atenção da gente. E quando nós lemos em casa, o que acontece? A gente passa por cima de tudo isso e não aproveita a riqueza e a beleza do texto. Esse texto é por demais belo, verdadeiro e com uma lição espiritual muito grande para nós. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Ele está dizendo para você e para mim que a graça que atingiu seu coração não foi qualquer graça, não foi pouca graça, não foi uma graça pequenina. Ele está dizendo que foi graça sobre graça. E até hoje tem sido assim na minha vida, e eu tenho certeza que na de vocês também. O fato de estarmos em pé, de estarmos firmes em Deus, em Cristo, é porque essa graça tem sido graça sobre graça. Mesmo quando a gente falha, Deus trabalha em nosso coração, nos leva ao arrependimento, a gente se arrepende, a gente se volta para Ele, Ele nos perdoa e a gente vive uma nova realidade. Por isso é graça sobre graça. 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ele está dizendo para nós que a lei, ela tinha um quê de graça? Tinha um quê de graça, sim. Mas a lei, ela na verdade só serviu para nos conscientizar que nós precisávamos de um Salvador. A lei serviu para nos dar consciência de que nós somos pecadores. É isso que a lei faz. Quando a gente olha para a lei e a gente olha para nós, a gente percebe, somos pecadores. Mas o texto nos diz que a lei, ela foi dada por intermédio de Moisés. Ela foi um aio, um escravo,
um escravo de confiança, que nos levou até Cristo, que nos apontou que nós precisávamos daquele que é perfeito, daquele que realmente pode nos salvar, que é Jesus Cristo. E o texto fala: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E nós só temos essa nova vida, essa salvação em Cristo, porque Cristo veio e por intermédio dele nós conhecemos a verdade, essa verdade de Deus que nos transforma, essa verdade de Deus que nos santifica. E o texto fala para nós, mais uma vez, de forma enfática, que essa graça nos atingiu. E aí, enquanto eu preparava o sermão, eu lembrava de um cantor antigo, que eu acho que muitos devem lembrar dele aqui, Paulo César Brito. Talvez vocês lembrem dele, né? E ainda é vivo, creio eu. E ele, em uma de suas músicas, ele dizia assim: foi graça, uma música linda, superabundante graça, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E ele fala que quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, né, haverá uma multidão de irmãos, não é, para me esperar, para me receber e para me encontrar. E ele fala é como se ele dissesse: como você está aqui, como você chegou aqui, como você foi salvo. E a música, ela tem essa ênfase, como o texto mostra para nós também, que foi a graça, e somente a graça. E nós devemos descansar nessa graça, e nós devemos nos estribar nesta graça, porque não há nada que nós façamos que vai nos trazer a salvação. Depois da salvação, nós cooperamos com Deus na realização das coisas, mas a salvação é um ato somente dele, e quando nós tentamos acrescentar alguma coisa, nós saímos da verdade do Evangelho. E é por isso que eu sou evangélico e não sou de outra religião, por mais que eu as respeite, porque o Evangelho fala que a salvação é pela graça. E para a gente finalizar, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Até então, os homens tiveram algum vislumbre da presença de Deus. Nós temos no Antigo Testamento, nós temos a chamada teofania, né? A apresentação de Cristo pré-encarnado, que alguns também chamam de cristofania, é um outro termo que é usado para as manifestações de Cristo. Quando você lê lá e aparece o anjo do Senhor, lá no Antigo Testamento, é Cristo pré-encarnado. Mas quando Cristo vem e encarna, quando ele nasce do ventre de Maria, assim como Laurinha nasceu do ventre da Bruna, o que acontece? Nós temos agora a visão exata de quem é Deus. Nós temos a visão exata, a revelação plena de quem é Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem vê Jesus Cristo, vê Deus. Quem conhece Jesus Cristo, conhece a Deus. E é isso que nós precisamos entender. E com a vinda dele, o que ele fez? Ele trouxe a nós a salvação. Ele trouxe a nossa reconciliação com Deus. Ele perdoou os nossos pecados. E ele nos concedeu aquilo que o homem, desde as épocas mais primevas, desejava. Ele concedeu a mim e a você, não por méritos nossos, a vida eterna. E essa vida eterna, ela não é só a vida depois da vida, mas essa vida eterna é uma vida que já começa aqui e agora. É uma vida que já sofre os impactos do Evangelho e dessa nova criação no dia a dia da nossa existência. O fato de termos nascido de novo, de termos conhecido Jesus Cristo e a sua salvação, isso traz um impacto portentoso para com a nossa existência. E a gente não consegue mais viver da mesma forma que nós vivíamos até então.
Agora, tudo que a gente faz, seja pequeno ou seja grandioso, nós fazemos para a glória dele. E a nossa satisfação, a nossa felicidade, a nossa gratidão é pelo fato dele ter se revelado a mim e a você, tão carentes que somos, tão pecadores, tão necessitados de perdão, de graça e misericórdia.